Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Vídeo de hoje estamos comentando aqui o volume 3, Teoria da História. A gente já tem no canal o 1, o 2 aqui, essa coleção, certo? Se não me engano são 5 volumes, temos até o 13 aqui no canal. Vai ter o vídeo do 13, vou fazer os comentários aqui. Vai ter o vídeo da coleção completa mais à frente aqui no canal também, ou dos 3 volumes. Enfim, muito interessante essa coleção aqui, um tamanho menor, certo? Página amarela, um bom espaçamento. Muito interessante, eu gostei muito da experiência de leitura. Então, como sempre, vou pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando que sempre tem os links de compra aqui na descrição com seus links. Chega no site, compra livro, outras coisas a partir dos links aqui do canal. Você está ajudando. Tem o botão de membros. Vou pedir também para você participar dos comentários, porque além de você ativar o sininho e marcar ali todos, quando você interage com o canal, além de eu conversar com vocês, a gente vai conversando que eu possa melhorar, enfim, outras sugestões, se você gostou ou não do vídeo. Quando você participa do canal, o YouTube entende que o canal é relevante, ele vai espalhar mais o vídeo e também ele vai saber que você quer interagir com o canal, então aumenta a chance de você receber os avisos aqui do canal quando eu posto um vídeo ou qualquer outras postagens. Então é muito importante a sua participação. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Vou apresentar rapidamente esse volume 3, tem muito conteúdo, então talvez o vídeo fique um pouco mais longo, mas vai valer a pena, que realmente ele trouxe algumas ideias bem interessantes. Eu selecionei aqui alguns outros livros para citar e tentar dar o contexto do que eu já tenho de leitura. Claro, eu não fiz um artigo, uma grande pesquisa, não ia virar realmente um artigo, poderia escrever alguma coisa, mas dar alguns mapas mentais, alguns caminhos aqui, das vantagens e desvantagens do que ele propôs no volume 3 aqui, tá? E mais à frente também vai ter o vídeo do que eu achei de toda a coleção, e mais à frente, quem sabe, também a gente consegue o volume 4 e 5. Eu vou ler um pouco mais de páginas, porque é muito teórico, mas é muito simples. Como assim teórico e simples? Ele está propondo uma discussão, já vou antecipar aqui algumas páginas, porque ele vai falar do marxismo, ok. É um dos principais índices do livro. E o autor, que eu já li vários livros dele, vou colocar aqui no card na descrição, que a editora mandou pra gente, então ele escreve muito bem, tanto que a parte que é muito difícil, muito chata, que eu vou fazer esse contexto com vocês do que eu já li, ele escreveu muito bem, então ficou mais fácil de entender, mesmo que a proposta talvez não seja entender, que é uma das possibilidades de análise, dependendo dos outros autores que a gente pode utilizar. Então ele fez um questionamento, uma tese do começo, que daria para usar, digamos assim, não vou usar exatamente todas as palavras que ele utilizou, mas vou tentar esclarecer para você ver a proposta. Valeu muito a pena a leitura, realmente é muito interessante. Tudo de metodologia, de história, eu achei muito interessante, que normalmente na faculdade a gente não tem a quantidade necessária. Então sempre se você tiver uma oportunidade de ler um livro inteiro de metodologia da história, seria muito interessante. Talvez esse aqui seja mais técnico, enfim, né? Depende da proposta. Não é todo mundo que vai querer ler um livro de teoria. Se bem que este aqui, para essas discussões que usa o marxismo, acho que vale a pena também na questão de diversão, porque ele escreve muito bem, muito fácil. Ele tem figuras, né? Uns esquemas também. É interessante que você pode usar as figuras que ele utilizou, né? Os quadros, nos seus artigos acadêmicos, ou seu TCC, enfim, que normalmente o orientador não deixa a gente criar muitos desenhos. Depende do tema. Os meus, o que eu vi assim, normalmente eles não gostam muito. Então, se tem uma pessoa que já criou, você pode citar. Então, basicamente é isso. Essa qualidade dele, essa organização didática dos livros, é uma dessas partes. Que parte? Então, por exemplo, na parte 2, quando ele está falando do Nietzsche, do Hegel, e é o Nietzsche, do Hegel, qual outro? E do Kant, certo? Um pouco de cada um, assim, de forma bem geral. Só que, assim, ele está inserido nessa discussão do marxismo ou coisas próximas, ou uma outra proposta do como Nietzsche analisou a história. Ok, uma outra análise, quer dizer, um outro autor que analisou como a história funciona. Só que tem um pedaço do texto que aqui começa muito bem, muito bom, aí fica muito claro. Aí tem esse pedaço nebuloso ali, que é do estilo desses autores. Quando eu vejo pessoas analisando esses 3 autores, partes dessas obras desses autores que eu li capítulos, enfim, li outros livros que citaram, li de direita, de esquerda, parece que uma dos entendimentos é que não é para ninguém entender, porque é tão confuso, ou não sei se eu que não entendi, ou as pessoas não entenderam ainda, ou ele escreveu confuso de propósito, porque se um monte de gente, digamos assim, a pessoa que é a favor desses autores, ou dessa parte do texto, fala que o texto é difícil, e o cara que é contra, digamos assim, fala que o texto é difícil e não entendeu, essa é uma das possibilidades. Então, nesse pedaço aqui, sei lá, que é umas 40 páginas, que me pareceu que estava nesse segmento grande assim, que eu não vou conseguir definir tudo sem trazer todos os livros. Provavelmente você vai
cruzar sobre esse momento de leitura que vocês não entendem esses autores, de as pessoas não entenderem os conceitos por causa desse motivo de ser muito complexo. E aí, aconteceu isso. Então, quando eu estava lendo essas páginas, como ele, né, o professor José, escreve muito bem, eu quase entendi. Como assim? Ficou melhor, mais fácil de ler. Só que como ele é muito didático, e mesmo assim ele explicando, eu achei estranho ainda, eu falei, ué, então provavelmente reforçou um pouco essa tese dos outros autores, que talvez aquele pedaço, ou alguns conceitos, não sejam muito úteis por alguns motivos. Só que daí eu teria que dar um contexto muito, muito grande. Não vou conseguir aqui. Só que depois, ele troca o tema, ou vai para uma outra parte, aí fica legal de novo. Então é assim, sei lá, 30%, 20%, só esse pequeno pedaço, que tem essa característica que eu já encontrei, mas não é exatamente do professor, é o tema que ele está tratando, então tentei dar esse contexto aqui para vocês. Isso seria uma parte do livro. Eu já falei todas as outras vantagens, que ele continua, né, a estrutura didática mesmo, pedagógica, que ele constrói todos os livros. E aí, as primeiras páginas, vem a tese dele, que eu fiquei muito surpreso, que eu falei, nossa, sério que ele vai tentar escrever? Aí eu fiquei já ansioso, falei, vai ser muito, muito legal, muito interessante, justamente pela minha experiência de leitura dos outros livros do autor. E aí eu falei, nossa, vai ser bom. Aí o que vai acontecer? Deixa eu ver aqui a página especificamente. Ele vai propor, falar assim, olha, o marxismo é bom no sentido que ele criou ferramentas que a gente consegue utilizar para analisar muitas coisas. Eu falei, ok, até aí tudo bem. Só que aí eu vou ver se eu vou tentar ler aqui a passagem para vocês verem qual que é a crítica, digamos assim, a situação. E ele está dizendo que dá para você usar a ferramenta marxista, né, todo esse arcabouço teórico que ele está desenvolvendo aqui, as explicações de outros livros, mas sem ser marxista. Ou se seria possível. Mas o jeito que ele escreveu aqui, aí rapidamente você percebe que não dá, porque os outros autores já viram marxistas mesmo. Aí eu fiquei, não que seja confuso, mas assim, eu vou tentar apresentar para vocês, mantendo o vídeo mais curto, e aí você vai ler e você vai entender. Você não vai precisar de muita leitura, digamos assim, leituras outras, para você entender a proposta aqui de a favor e contra. Você vai ler, ok, entendi, e aí você vai fazer as suas pesquisas. Porque realmente, citar todas as coisas que eu quero citar aqui, daria mais de um vídeo muito longo, mais de 1 hora. Tanto que esses itens de a favor e contra, já vou mostrar as outras páginas. Por exemplo, teve um outro aqui também, que é da Ubu. Eu não sei se essa editora recebeu da editora, então muito obrigado à editora, e vocês estão sempre assistindo aqui. Este aqui eu não sei se eles são que nem a Boitempo, que é muito, não sei se eles são muito de esquerda ou são muito, ou a maior parte das publicações são para atender essa demanda, nesse sentido, mas essa aqui é uma edição muito bonita, eu gostei muito, temos a resenha. E este aqui parece que é não sei se exatamente ele é de esquerda, mas ele fala de um jeito, o livro mais fácil de esquerda que eu li, que o marxismo funcionaria, assim, muito interessante, fiz os comentários ali, e conversa com a discussão que temos aqui. E ele cita mais à frente uma outra passagem, que eu também estou trazendo no canal, os livros do Mário Ferreira dos Santos, Invasão Vertical dos Bárbaros, também tem aqui, que é essa parte da cultura mais lá na frente. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui quais são as páginas para a gente entender. Tem o Marx como historiador, e tem o Marx de todas as disciplinas, sociologia, economia, política, filosofia, porque o que ele organizou tem ferramentas, né, itens teóricos para todas essas etapas. Muito bem, então ele já começa logo aqui na página 16 e 17. Aliás, deve-se repetir o óbvio. A perspectiva de estabelecimento de uma sociedade socialista não é necessariamente ligada a um programa de ação marxista, e muito menos ao marxismo-leninismo. Todo marxismo-leninismo visa uma sociedade comunista, mas nem todo programa ou pensamento que visa uma sociedade comunista é marxista-leninista. Há inúmeras variações dentro do marxismo e fora dele também, de várias correntes. Beleza. Próximo parágrafo. Outro aspecto importante é que, embora o marxismo-leninismo tenha assumido como filosofia e perspectiva historiográfica o materialismo histórico, adaptando aos seus objetivos políticos, pode-se perfeitamente pensar o paradigma do materialismo histórico como uma forma de analisar e escrever a história que não necessariamente se vincule a qualquer programa de ação política marxista e que até mesmo não visa o socialismo como sociedade ideal a ser atingida. Beleza, então aqui está a tese. Aí eu falei, pelo que eu entendi, veja se você entendeu isso também com a sua leitura mais à frente, que ele está dizendo que eu posso usar a ferramenta materialismo histórico
para analisar a história, construir com uma ferramenta que nem ele traz no outro livro. Então eu peguei o livro, que O Tempo dos Historiadores, temos a resenha. Aqui, vários outros teóricos, como analisar a história. Isso aqui é muito top também, como eu falei, vários livros do autor. Aí eu falei aqui assim, pensei, tá, ele vai querer me convencer ou vai apresentar argumentação, não há nenhum problema, que eu posso usar esta ferramenta aqui sem virar marxista e ter o materialismo, né, essa direção da história, que é o quê? Você pega esse determinismo que ele trata mais à frente no texto, que é o quê? Passar, aí eu tenho vídeo aqui no canal, que eu vou linkar aqui no card na descrição do marxismo, que todas as palavras, que ele também cita aqui, olha, os autores marxistas entenderam o marxismo errado, só que se os marxistas leram Karl Marx e aplicaram dessa maneira, que são os temas que estão ali no outro vídeo, e alguns ele citou aqui, se eles mesmos citaram dessa maneira, o pessoal que, lá do contrário, quando lê, fala, olha, tem várias desvantagens aqui, ou que não funciona, ou está indo para o socialismo. E aí eu trouxe aqui no canal, ver se eu faço o link aqui no vídeo também, do livro negro, acho que não. Enfim, voltando, o livro negro do comunismo, livro negro do comunismo, vai estar linkado aqui também, que parece que na prática aconteceu isso. E aí, fazendo a leitura aqui, eu vou citar mais alguns trechos, então com a leitura aqui ele não me convenceu, como eu falei, ele escreve muito bem, eu entendi mais informações, é uma boa introdução, ou se não é introdução, além de introduzir, você já entende, você expande, porque ele já traz tudo mastigado, porque ele escreve muito bem. Para mim, não me convenceu. Realmente, se você usa as palavras marxistas, e tanto que tem umas que funcionam muito bem, que é até uma das críticas do pessoal de direita, usando adesivo de esquerda e direita aqui para facilitar. Perceba, é uma coleção de livros, eu estou pensando em outros livros, já citei mais alguns aqui. Espero que tenha ficado claro, essa dificuldade, esse panorama. Então ele está dizendo aqui, é possível? Em teoria é um livro aqui teórico, ok, pode ser. Quando eu fiz a leitura, eu aprendi muitas informações, mas acho que não dá para fazer. Você vira e o pessoal de direita fala, ó, se você usa, por exemplo, classes sociais, luta de classes, que são algumas palavras que você vê que acontece na sociedade, que aparece bastante aqui essa jogada nesse outro aqui, o Sociedade Ingovernável, né, que conversaria com essa proposta aqui, e eles falam, olha, se eu estou usando palavras de esquerda, eu fortaleço a disputa de esquerda, porque também tem uma disputa política e econômica também acontecendo, porque, enfim, os países, os partidos utilizam tudo isso. Mas não me convenceu muito. O que me convenceu mais, este aqui, certo? Que ele apresentou algumas coisas um cara de esquerda falando sobre o capitalismo, mas com uma intensidade tão baixa, digamos assim, que eu falei, opa, entendi os problemas. E, enfim, eu achei muito interessante os dois conversarem aqui. Deixa eu ver o que mais. Então, com ferramenta, ok, e são ferramentas tão poderosas que justamente o pessoal de direita não gostaria de utilizar, porque elas realmente funcionam, realmente se aplicam à sociedade, à realidade, você vê e fala, nossa, parece que todas essas coisas que o Karl Marx falou, ou grande parte delas, se não foi isso que ele falou, parece que ele identificou coisas. E uma das coisas que ele critica ou analisa ou fala como funciona, mais à frente do livro, que é o determinismo, que está lá, que é a ideia do materialismo histórico, de forma bem sucinta também, o que é essa jogada? Lá no passado, tem classes sociais, rico e pobre, no Egito. Aí vai ter também nos gregos, aí vai ter nos romanos. Aí chega até no dia de hoje, que tem a luta de classes, o trabalhador contra o dono dos meios de produção. Então quer dizer o quê? Se teve em toda a sociedade, a história é como se fosse um fluxo contínuo do passado até o futuro, uma linha só. E essa ideia de você analisar com uma linha só, tem coisas aqui nesse outro livro do autor também, da Vozes, e isso tem vantagens e desvantagens. Então aqui eu tenho que te apresentar esta tese, você teria que saber um pouco de esquerda e direita, um pouco de metodologia da história, para você conseguir fazer essa listagem que eu estou tentando apresentar para vocês. Eu estou olhando para frente porque eu estou tentando lembrar aqui e falar ao mesmo tempo todas as informações. Então, o livro valeu muito a pena, é muito interessante, só que eu acho que na prática eu aprendi mais ferramentas de história, mais informações para eu estudar e continuar avançando, mas a tese inicial, para mim, não conseguiu que eu possa usar essa ferramenta sem virar marxista. De forma bem sucinta, espero que eu tenha sido claro o suficiente. Vai ter mais passagens aqui, que espero que deixe mais claro ainda toda essa situação. Deixa eu ver se há outra página aqui. Muito bem, acho que agora com a citação da 33 a gente consigo esclarecer um pouco melhor essa discussão com vocês. Então vamos lá. Ao lado de alguns princípios fundamentais, é preciso também ressaltar que algumas das expressões utilizadas por Marx neste texto foram pensadas como imagens e não como conceitos para serem depois
dogmatizados, apesar de não terem sido formuladas como conceitos fixos, a serem enrijecidos em doutrina. Isso ocorreu, por exemplo, com a célebre par imagético da base infraestrutura, que determina a superestrutura da vida social. Ok, o que é esse parágrafo? E ele resgata outros trechos depois. Ele teve um insight, né, o Karl Marx escreveu no livro. E aí, quando eu vejo livros ou pessoas numa palestra, que a pessoa lê lá o Karl Marx no original, leu todas as cartas, um monte de documento, e falou, olha, acho que o pessoal entendeu errado. Só que essa pessoa de esquerda não conseguiu convencer os outros autores de esquerda, no sentido assim, macro, geral, vários outros, que criaram vários conceitos em economia, em educação, né, em política, tudo isso esquerda no geral. Se eles leram e entenderam, sabe, fica essa situação, se o marxista está lendo Karl Marx e já interiorizou e está usando, e não entenderam, aí como é que vai fazer? Se bem que talvez caia naquela argumento que não é o verdadeiro marxismo ou socialismo, comunismo, também podemos nessa direção. Perceba também que eu estou tentando mais ilustrar e fazer um mapeamento sem fechar a questão, porque eu não estou resgatando, né? Eu não fiz uma versão de aula, apenas apresentando os caminhos que eu pensei e falei, nossa, li esse livro, que é verdade, eu li esse livro, gostei muito dessa coleção toda, e me veio todos esses caminhos que eu poderia dar aula de todas essas coisas, porque, enfim, fica para mim nessa visão, que eu consigo trazer uma ideia diferente se fosse uma aula uma completa, uma série de aulas, de trazer os dois lados, que normalmente eu encontro ou um lado ou outro, né? Um especialista, aí eu li um livro de cada um e eu consigo fazer essa sobreposição, que eu não vejo muitos autores caminhando nessa direção, é o que eu tento trazer no canal. Então essa situação, ele cita mais trechos que falam, olha, o Karl Marx e o Engels queriam fazer outras coisas. Até aí tudo bem, acho que esse é o trecho inicial. Tem outros trechos muito bons aqui, de outras reflexões, apenas para você entender, não necessariamente de defesa. Aqui não tá, eu não senti muito que ele está defendendo, ele está tentando apresentar como funciona, e por causa disso, ele apresentou, olha, essas ferramentas podem ser úteis nessa direção. Exatamente, logo aqui na frente, eu estava na 33, agora estou na 45. É preciso ainda considerar que, de modo algum, Marx ou Engels estavam propondo um modelo abstrato do que desejariam que funcionasse como receita para compreender o real. E em A Ideologia Alemã, né, o livro, eles já expressam claramente sua preocupação com este aspecto ao rejeitarem o uso a priorístico das abstrações teóricas. Beleza, então é mais uma citação aqui para ilustrar situações. Vamos para a próxima que eu escolhi. O que eu fiz? Né? Eu marquei muitas coisas e aí eu reli todas as minhas marcações para escolher algumas para o vídeo, que normalmente é o procedimento que eu faço. Deixa eu ver aqui. Ah, exatamente. Ó, então na 76 agora. Por alguns marxistas chamados ortodoxos, a verdade é que nos próprios textos de Marx não está muito claro que o fundador do marxismo acreditasse nesse tipo de determinação absoluta, que eu tentei esclarecer no começo aqui. E o vídeo, o vídeo que eu construí é um vídeo que é o quê? As palavras que aparecem em textos, em vestibular, e você saber aquelas palavras daquele jeito ali, normalmente é o suficiente para você entender várias discussões. Então eu gostei muito daquele vídeo, fica o convite para você olhar ele ali também. Lembrando que quando você está fazendo essa minha proposta de tentar ler e fazer todas as marcações, e você não está tentando brigar, né, ou questionar e tudo, ou derrotar a outra pessoa num debate, os conteúdos avançam mais devagar, porque você faz mais mapeamento e fica as sobreposições de explicação. Por exemplo, o cara explicou uma coisa, neste aqui, que eu marquei, eu falei, ué, essa explicação, se eu lembro que é uma coisa num livro de esquerda e é muito boa para ganhar do pessoal da direita, digamos assim. Aí eu marquei e falei, nossa, vamos investigar, que eu acho que esse argumento está errado, ou não é tão bem assim, que eu tenho algum livro de economia que cita. Então, grifei, não consegui chegar nessa parte ainda. Então, é essa situação que eu encontro aqui no canal, vou fazendo as leituras e acaba tendo essa sobreposição, então avanço um pouco mais devagar. Claro, eu tenho a vantagem de, a longo prazo, ter algumas conclusões diferentes ou visão sobre os assuntos de maneira diferente. Uma outra citação, na 227, que é uma... Para vocês verem que não ficou só nessa ideia, eu vou ler só para ficar um contraponto, para vocês não acharem que a maior parte do livro é essa, que não é a situação. É um bom pedaço, muito importante, me chamou muita atenção, mas tem outras discussões como esta aqui, que é como a história funciona e as suas ferramentas. Então, vamos à leitura da 227. A ideia de Benedito, ou Benedito Croce, acho que essa é a pronúncia, isso ficará ainda mais claro em Teoria e História da Historiografia, 1917, que revê ou aprimora algumas posições relacionadas à natureza do conhecimento histórico.
é a de que a elaboração da história corresponde de todo modo a uma intuição do real. Trata-se de um ato subjetivo que se manifesta na mente do historiador como reatualização. Portanto, um fato de imaginação que em seguida é exposto sobre a forma de discurso, e seria este o sentido mais preciso de sua famosa frase: toda história é contemporânea. Quando Lucien Febvre retoma essa frase mais tarde em Combates pela História, ele está lá emprestando um sentido ligeiramente diferenciado. A história, como estudo cientificamente produzido, começa a ser elaborada a partir de um problema levantado no presente, de modo que cada presente termina por reconstruir o passado a cada operação historiográfica, mas certamente dentro de certos procedimentos que lhe trazem um caráter científico. Já Benedetto Croce, a frase "toda história é contemporânea" implica uma declaração de plena subjetividade do historiador, que a reatualiza o passado em sua mente, dá uma expressão criativa relacionável mais à arte do que à ciência e por fim expõe em forma de discurso. Beleza, então aqui todas as coisas, como ele vai escrever, como vai selecionar documentos, direita e esquerda, digamos assim, e dentro da direita e esquerda, como que eu vou construir a direção, a ferramenta, como eu vou visualizar a história humana. É uma linha contínua? É uma subida e uma descida? É o que está em maior quantidade também, ou agrupamento de algumas coisas, nesse livro que complementa a coleção do tema dos historiadores, e o que está sendo discutido na coleção também. E aí, a próxima citação, que é da 229, essa sim, eu acho que retoma, é uma ferramenta, e se eu entendo, pelo que eu entendo aqui, o marxismo utiliza essa situação por causa dele visualizar que é uma linha contínua, e aqui ele vai apresentar algumas vantagens e desvantagens dessa situação. Então vamos para as citações. Não sei se vai ser todas as páginas que eu vou ler, mas 229 até a 232, talvez a 240 também. Deixa eu ver o que tem na 240, qual é a citação. Sim, a 240 tem uma citação que ele está dizendo, olha, usando essa ferramenta aqui, este conceito, retrodição, que eu já vou ler o que é, aí ele está falando que o Nietzsche já melhorou essa situação, porque ele tem a parte do Nietzsche que eu falei que achei chata, nada a ver, todas essas discussões do porquê que seria essa interpretação, e tem a parte do Nietzsche muito boa, que é o Nietzsche historiador, que ele citou, olha, vamos entender a história desse jeito, e aí ele apresenta os 3 jeitos do Nietzsche. Eu grifei aqui no meu resumo, mas para apresentar não achei tão interessante. Ele falou, olha, as coisas que o Nietzsche falou diminui esta desvantagem dessa ferramenta. Então qual que é essa ferramenta aqui? Esse moderno conceito. Então vamos lá, 229. O moderno conceito de retrodição foi criado para eliminar uma peculiar situação epistemológica que se produz em função das especificidades do trabalho do historiador. Trata-se, se pudermos empregar esta imagem, de uma espécie de profecia ao avesso. Na profecia, o profeta faz previsões relacionadas a um futuro que ainda não conhece, o seu futuro. O historiador, por outro lado, acha-se em uma posição peculiar quando analisa um período histórico qualquer. A partir das fontes de seu conhecimento prévio sobre a história de vários períodos, ele está na singular posição que o permite analisar um passado do qual já conhece o futuro. Isso não apenas porque ele mesmo, historiador, pode se referir ao seu próprio presente como futuro, por vezes distantes em relação aos acontecimentos e processos que está analisando. Todo esse caminho aqui que chegou aqui, que conversa com o marxismo, porque o marxismo em tese, pelo que eu entendi, apresentei para vocês, se ele está dizendo que no passado era luta de classe, no futuro vai ser luta de classe, ou não vai ter, porque a gente chegou no socialismo e depois no comunismo, né? As 2 etapas. E muitas dessas informações, toda essa construção que me ajudou, porque eu li todos esses livros, então eu consigo, já estão grifados, é só eu pegar as ferramentas que eu aprendi e fazer a apresentação ou escrever o livro teórico. Muito bem, então ele continua. Na verdade, o historiador também tem conhecimento, ou pensa ter conhecimento de todos, ou de um bom número, dos futuros intermediários de um certo passado, em relação à sua própria época de historiador. Ok, então aqui também entra aquela pergunta. Se eu sei coisas do passado, eu posso antecipar o futuro? Ou visualizar coisas que se repetiram? Eu olhei no passado e falei, nossa, o pessoal numa situação A fez a coisa A. Aí essa mesma situação aconteceu 500 anos depois, ou em outro país. Aconteceu parecido, então eu posso antecipar, que é aquela ideia que se estuda o passado para compreender o futuro ou evitar problemas no presente, que também está discutido toda nessa coleção e no outro livro que eu comentei, né, do Tempo dos Historiadores. Então, de futuros intermediários. Ele conhece, por exemplo, o futuro próximo de um determinado passado que está analisando, pois esse futuro é também seu passado. Ele pode lê-lo a partir das fontes
Essa discussão foi bem desenvolvida na obra de Koselleck, no conjunto de ensaios articulados que recebeu o título de Passado e Futuro. Muito bem, eu acho que aqui esse parágrafo já ilustra essa situação. E aí, lendo os outros dois livros, eu citei nesse exemplo, falei, nossa, esse Koselleck aqui, eu não lembro de ter estudado, de meus professores comentarem. Então estava faltando uma lacuna e eu achei ele importante. Então eu fui pesquisar, dei uma lida, achei uns vídeos, uns professores fazendo umas palestras. Aí eu falei, nossa, não é à toa que ele utilizou. Realmente o livro é muito incrível, fiquei com muita vontade de ler, realmente funciona. E ficou muito mais claro, ó, pra você ver, se você vê uma lacuna ou você não tem o autor, às vezes, eu entendi tudo, eu entendi que ele era importante, qual era a proposta, mas sabendo um pouco mais do que os conceitos teóricos que ele organizou, ficou muito mais claro o porquê que o professor utilizou, se não me engano, ou é no 1 ou no 2 dessa coleção, que realmente é muito interessante, é muito importante os livros desse autor aqui, tá? Até um outro escrito falou, olha, eu usei no meu mestrado, doutorado, TCC, o autor, realmente é bem interessante e pareceu ser fácil de ler, porque eu vi as palestras, o pessoal explicando, ficou muito claro, então provavelmente como ele está definindo os conceitos, falou, ó, esses são os conceitos que eu identifiquei e estão apresentados, está aqui. Então parece ser bem fácil de ler. Enfim, fica esse aviso também, já que na outro volume eu não conheci o autor, então não comentei muito. Muito bem, então se chegou até aqui é porque eu gostei, achei que ficou clara a explicação. Vamos ver o feedback aí nos comentários. Reforço aqui, participe dos comentários, qualquer coisa eu resgato num outro vídeo. Talvez até no vídeo de explicar a coleção toda eu possa resgatar mais informações, se você aí propor as suas perguntas. E ele citou aqui, ele trouxe um outro historiador que fez uma pesquisa 264, 265. Aí o historiador está falando assim, legal, eu posso trocar a situação, mas na verdade eu não superei essas dificuldades que eu tentei apresentar para vocês, que ele trouxe aqui muito melhor, tudo mastigado certinho, é só ir grifando que você capta toda a jogada aqui. Só que simplesmente aqui a situação se manteve, eu apenas troquei a maneira de organizar as fontes. Então parece que eu superei esse paradigma, essa situação, mas na verdade não. E aí eu citei durante o texto, porque ele falou assim, quero demonstrar que pode. Mas aí, se eu não errei aqui nas citações, no meu entendimento, ele trouxe depois uns 3, 4 exemplos e marcações que provam justamente que não dá para fazer, como esta aqui. Vou fazer a leitura da 265 então. Problema levantado a substituição de um relato ulinear por outro. Um relato feminista das lutas sociais encaminhados pela revolta de Telangana, embora deslocando os atores sociais e ressignificando suas posições, apenas confirmaria os mesmos procedimentos historiográficos da história partidária antes descrita, pois também eliminaria outros dados e fatos que não nos interessam. Aqui também toda uma discussão teórica do que o historiador, ele é um ser humano, então ele é subjetivo, enfim, ele está inserido no tempo dele, na cultura dele, né? Ele é filho do tempo, né? Onde está morando, vivendo, então ele escolhe as fontes desse jeito. Beleza, ele também tem posturas políticas, ele pode escrever livros numa direção A ou B. Tudo isso está coberto aqui também e resgata algumas vezes durante o texto. Então ele continua aqui, eliminaria outros fatos que não interessam. Ok, terminando por ajustar todos os discursos a uma nova finalidade, a de denunciar a opressão do gênero feminino. Ok, quer dizer o quê? Então acho que é isso, né? Ilustra aqui essa situação, essa dificuldade das técnicas apresentadas. Então basicamente isso, espero que tenha ficado claro, ou inicialmente as dificuldades, ou como está inserido esse texto aqui, a discussão, a tese do autor. Como eu falei, reforço aqui, tem muito mais conteúdo, uma breve, deve ter ficado longo o vídeo, né, preparado no canal. Então eu tentei tratar aqui a informação, realmente aqui, como ele já tem o terceiro volume, em tese a gente teria mais ferramentas, então ele aumenta um pouco, não a dificuldade, mas assim, ó, essa discussão já está maior, a gente tem mais subsídios, eu posso ir para algumas outras direções. Então valeu muito a pena a leitura, gostei muito. Citei os outros livros que eu estou olhando para eles aqui, que conversam, realmente vai enriquecer a sua experiência de leitura. Tem as resenhas deles para você olhar, colocar a sequência aí. Então eu espero que você assista todos, faça os comentários aí pra gente ir conversando aqui no canal. Então chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição, botão de membros, todos os contatos aqui do canal. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.